isso, meus irmãos. Eu li o Salmo 106, né? E temos que viver, meus irmãos, felizes, né? Viver uma vida correta, né? Sem pecar, isso que dá para entender, né? Sem fazer as coisas erradas, fazer as coisas certas, ir pro caminho de Deus. As pessoas que devem fazer o que é certo, né? E lembrar do Senhor, né? Temos que lembrar do Senhor, né? E com certeza, Deus ele vai libertar aquelas pessoas, né? Com certeza que estão por aí, né? Fazendo o que é errado, o que dá para entender, meus irmãos, né? E que também possamos, meus irmãos, progredir, né? Deus ele quer dar progredir, né? E temos que ter alegria, meus irmãos, né? Poder certinho, né? Temos que ter alegria, né, ao Senhor, né? Temos que sempre amar Deus, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, sempre amar Deus, porque a vontade do Senhor dura para sempre, né? E eu deixei esse Salmo 106 para vocês, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que vamos ser gratos a Deus, vamos botar Ele, né, em primeiro lugar, porque quando a gente bota Deus em primeiro lugar, Deus ele abençoa a gente de uma forma, meus irmãos, que a gente não pode imaginar. Às vezes a gente quer sair de um lugar e a gente não sai, por exemplo, um lugar que a gente quer sair há anos, né? Por exemplo, a casa dos pais, a gente quer ser feliz, mas a gente tem que botar Deus em primeiro lugar, a gente tem que fazer o que Deus manda, fazer as pregações, ler a Bíblia. Meus irmãos, para falar a verdade, eu não meditava muito na Bíblia, né? E Deus ele sempre usa as pessoas, né, dele para me dar palavra, minhas duas irmãs, né? Para me dar as duas palavras, minha irmã Jaqueline e minha irmã Fabiana. E elas me deu conselho e elas sempre dizendo para eu ler a Bíblia e nada. E talvez, meus irmãos, eu estava desagradando a Deus, me afastando de Deus, porque o inimigo, né, ele bota na nossa cabeça que Deus nos abandonou, que Deus ele não vai dar a nossa felicidade. Mas para isso a gente tem que fazer a obra do Senhor, meus irmãos. Deus ele é um Pai que ele quer ver a gente botando em primeiro lugar. Porque se Deus dá a nossa vitória, a gente vai acabar se esquecendo de Deus, né? A gente vai ligar mais para o nosso esposo, para os nossos filhos. E Deus ele quer que a gente faça tudo certo, leia a Bíblia, leve a palavra, vá para a igreja, pregue. E às vezes a gente vai ficar tão feliz, né? Porque quem nunca, né, recebeu essa vitória de ser feliz, de sair do deserto, Deus ele sabe, ele lê os nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração. E eu estou fazendo agora que Deus manda, né? Ouvindo mais as palavras de Deus, que Deus usa as pessoas. E Jaqueline sempre dizia isso e eu nunca pegava a Bíblia, a Fabiana também. E eu vim me tocar ontem, meus irmãos, que às vezes a gente passa por aflição, a gente sofre, porque a gente não lê a Bíblia. Para falar a verdade, meus irmãos, eu sou muito confusa em ler a Bíblia, eu fico assim nervosa, eu não entendo bem. Por isso que eu falei aqui a vocês, se eu errei alguma coisa, vocês me perdoem. Eu tô assim agora, meus irmãos, pega a Bíblia para ir para a igreja, mas realmente muitas pessoas, meus irmãos, não sabem ler a Bíblia. É muito complicado, sabe? Para mim é muito complicado, mas eu tô fazendo isso para mostrar a Deus que eu amo Ele, que eu me importo com Deus, que Deus está em primeiro lugar na minha vida. E muitas coisas, primeiro vamos ao reino de Deus e depois outras coisas Deus acrescenta para nós. E Deus ele cuida com nossa necessidade. E eu não quero falar só de mim, eu quero falar de vocês, meus irmãos, que está desistindo da vida, que está desistindo das coisas de Deus. Não desista. Eu vejo, eu posso sentir a presença de Deus entre vocês, meus irmãos, que não aceitou Jesus. Não se sinta abandonado por Deus. É o pecado que afasta Deus de vocês, mas Deus ele ama vocês. O pecado aborrece Deus, mas Deus ele ama vocês, porque ele ama os pecadores. E eu quero dizer que vocês nunca nunca desista de lutar, porque o Satanás ele é muito esperto, meus irmãos. O Satanás ele tá na nossa vida, ele nos arrudeia, né? Ele faz a nossa vida se tornar um inferno. Mas se você estiver na presença de Deus, se você estiver orando, meus irmãos, com a Bíblia, de joelho, quem não aceitou Jesus pode fazer isso, pode chamar por Deus, pode pedir um socorro. Não caia nas armadilhas que o inimigo está armando para você, porque o Satanás ele arrudeia a gente 24 horas por dia. Ele não lê nossos pensamentos, mas ele manda os demônios dele
está aqui ao redor. É uma guerra espiritual do céu e do inferno para a gente pregar. Não só eu, não só minha irmã Fabiana, mas todos. Então você tem que vigiar e aceitar Jesus quando é tempo. Porque Jesus está voltando. A gente não sabe o dia nem a hora, mas ele vai voltar, meus irmãos. E para encerrar, não perca a fé em Deus. Não pense que Deus te abandonou. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Deus ele não desiste dos seus filhos, não. Deus ele ama a gente, mas Deus é um pai que também castiga. Quando ele vê que a gente está saindo do caminho dele, está se desviando, ele deixa tudo acontecer. É sofrimento, é lágrima, é faltando uma coisa, faltando outra, é todo dia a mesma coisa para a gente o quê? Correr aos pés de Jesus. Temos que correr aos pés dele, meus irmãos. Temos que se humilhar a Deus. Porque ele ama a gente, mas ele quer ver também a gente se humilhando a ele. Ele só humilha a gente, dá o nosso amor, dá o amor dele, dá o nosso carinho, e às vezes a gente se esquece dele. Então temos que se humilhar a Deus. Então fique com essa palavra, em nome de Jesus, amém.